Saudações meus amigos, com vocês Cristiano de Fortaleza, mais uma vez aqui no canal do Camarada Comissário. Hoje eu trago alguns fatos um tanto curiosos para vocês, mas antes de trazer esses fatos, eu quero dizer a vocês que hoje, quando eu acordei, entrou em contato comigo uma jornalista da RIA FAN. RIA FAN é a Agência Federal de Notícias da Rússia, para fazer comigo uma entrevista na próxima semana referente à Segunda Guerra Mundial, como ela é vista no Brasil. Afinal de contas, o mês de maio está chegando e o mês de maio traz um dos eventos, um dos dias mais importantes da história da humanidade, principalmente dos nossos dias, da idade contemporânea, do século XX e também XXI, porque afinal de contas foi um evento que desenhou os contornos políticos e geopolíticos do mundo, que foi a vitória sobre o fascismo, vitória sobre o fascismo alemão de Adolf Hitler. Em muitos países, o dia 9 de maio, e no caso dos países ocidentais, o dia 8 de maio, esse dia ele é celebrado. É um dia celebrado porque foi um dia em que triunfou o humanismo sobre o racismo, como muito bem lembrou o presidente da República de Belarus, Alexander Grigorievich Lukashenko. Ocorre que em determinados países, para ser mais exato, em nosso país, eles comemoram não essa grande vitória, não os feitos de heróis como o Marechal Mascarenhas de Moraes, comandante da Força Expedicionária Brasileira, não os feitos de heróis como o Sargento Maxwell Filho, que combateu os nazistas na Itália e teve façanhas que são dignas até mesmo de um filme, coisa que infelizmente nós nunca tivemos no Brasil. Nunca tivemos sequer um mural dedicado ao Sargento Maxwell Filho, herói da Segunda Guerra Mundial. Nunca tivemos um monumento digno da galhardia do heroísmo dos pracinhas. Muitos saíram aqui do Ceará. Eram homens que muitas vezes tinham que contar com a carroça. Uma vez eu conversei com um veterano da Segunda Guerra Mundial, presidente de uma associação aqui em Fortaleza, no ano de 2004. E ele me contava como, na época, o principal meio de transporte do 23BC eram carroças e fuzis de repetição. Chegaram na Itália sem saber manusear uma arma automática, tiveram que aprender tudo nas pressas, muitas vezes com os americanos, para poder combater um inimigo muito mais preparado, que era o alemão nazista, que ocupava então a Itália. Nós não vemos no mês de maio nenhuma referência, monumento, filme, seriado, filme, documentário, ou pelo menos uma foto alusiva à grande heroína da Segunda Guerra Mundial, a capitã enfermeira Olímpia de Araújo Camerino, que a propósito, como eu descobri recentemente, é uma parente minha distante. Quer dizer, eu não sabia que eu tinha parentes veteranos da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial. Para quem não sabe, Camerino é parte da minha família, uma família originária da Itália. Você teve mulheres como essa e também teve camerinos que inclusive combateram na frente oriental. No caso, do lado errado, que foi o lado dos fascistas, contra o Exército Vermelho. Essas informações estão disponíveis no site do Ministério da Defesa da Itália. E ela escreveu um livro interessantíssimo, A Mulher Brasileira na Segunda Guerra Mundial, que exatamente retrata a participação da mulher brasileira na guerra contra os nazistas. Mas, afinal de contas, quem é que precisa falar em luta contra fascistas, luta contra nazistas, quando você pode estabelecer outro tipo de comemoração? Bom, é isso que está fazendo agora a Prefeitura da cidade de Sobral. Prefeitura da cidade de Sobral, que é administrada por um prefeito que é Ferreira Gomes. Um prefeito ligado ao Ciro Gomes. Para que vocês possam entender melhor, senhores, a Prefeitura de Sobral, em acordo com uma agência de publicidade, e aí eu fico me perguntando quanto recebeu essa agência de publicidade, essas agências de publicidade que hoje em dia estão repletas de sujeitos, digamos,
extremamente excêntricos, não, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, resolveu adotar uma iniciativa que insulta, que conspurca as ruas da cidade de Sobral e principalmente a cultura e as tradições do povo do Ceará. A prefeitura de Sobral determinou que fossem pintadas faixas coloridas em pleno centro da cidade de Sobral. Faixas coloridas essas que, segundo o Instagram, a propósito da própria prefeitura de Sobral, são alusivas ao chamado movimento LGBTQ PTUVXZYABVGD, né? E todos os alfabetos que você puder imaginar nessa empreitada. Agora, perguntem vocês a si mesmos. A cidade se chama Sobral ou se chama Sodoma? Ah, não, mas porque no mês de maio é comemorado a luta contra o preconceito e a discriminação LGBT. Tudo bem, eu posso até entender que no Brasil, em vez de serem comemorados, em vez de ser comemorada, por exemplo, a vitória contra os nazistas, tendo sido o Brasil o único país latino-americano que enviou tropas para combater na Europa, eu posso até entender que determinadas pessoas considerem o ato de você fazer o troca-troca, o ato de você colar o velcro como sendo algo sacrossanto e divino, muito mais importante que uma vitória, por exemplo, contra Adolf Hitler. Eu posso entender que algumas pessoas deem muito mais importância a isso. Afinal de contas, como se diz, gosto não se discute. Crença não se discute. Crença não se discute. Então, é claro que pessoas em nosso país têm sim o direito de acreditarem que esses que aí estão, vocês sabem muito bem quem, são pessoas sublimes, iluminadas, superiores, que pela sua prática são superiores a todos nós. Ora, eu sou um homem simples, um homem comum. Eu gosto de mulher. Eu com certeza não me encaixo no sistema de visões dessas pessoas. Sou um dinossauro para elas, com certeza. Assim como você que acompanha o meu canal, que acredita que a família é formada por um homem e por uma mulher, que acredita que, tal qual como um parafuso se encaixa com a porca e não um parafuso com outro parafuso, o homem e a mulher eles se completam, eles se encaixam. Então, pessoas como eu, como você, são hoje em dia dinossauros. São sujeitos que não tinham nem que existir no admirável mundo novo criado por essas pessoas. Pessoas essas que estão querendo agora mudar até a nossa língua portuguesa. Estão querendo criar uma novilíngua, tal qual como o Grande Irmão do romance 1984. Para quem não leu esse romance, você precisa ler agora 1984 e precisa ler também O Admirável Mundo Novo. E você vai ver como esses autores, como George Orwell, como Aldous Huxley, e se souber russo também, como Ivan Yefremov, conseguiram, décadas atrás, prever esse mundo torpe, sujo, sem graça, no qual nós estamos vivendo hoje. Um mundo preto e branco, artificialmente pintado com uma bandeira colorida, conspurcado com um falso colorido, com um falso arco-íris. Mas enfim, senhores, o fato é que nos dizem que nós temos que respeitar a diversidade. Nos dizem que nós temos que apoiar incondicionalmente a diversidade, que baixar as nossas cabeças sempre que nós vemos uma bandeirinha colorida. Se não levantar o braço, né? Pelo menos isso no plano legal ainda não foi determinado. O certo, senhores, é que eu vou surpreender muita gente aqui. Eu vou surpreender muita gente. Olha, eu penso que fez certo, sim, a Prefeitura de Sobral. Que fez certo em pintar aquelas cores ali do arco-íris no asfalto da cidade de Sobral. Sabe por que eu acho certo?
E acho, aliás, que eles na realidade não fizeram certo, mas sim fizeram meio certo. Porque não fizeram o trabalho inteiro. Onde é que está, senhores, a empatia do prefeito de Sobral para com os adeptos da coprofagia? Vocês já resolveram pesquisar alguma vez no Google sobre o que é coprofagia? Tem que apoiar a diversidade, pessoal. Tem que apoiar também, para ser coerente com esse discurso da diversidade, os interesses daqueles que praticam a coprofagia, os interesses daqueles que praticam o incesto, os interesses daqueles que praticam a urolagnia. Então, eu quero fazer aqui uma proposta para todos esses que tanto falam em diversidade para que sejam coerentes com os seus discursos. Por exemplo, no Dia Internacional do Combate à Discriminação, que os restaurantes que esses militantes frequentam possa servir para eles pratos compatíveis com os interesses daqueles que praticam a coprofagia. Vocês já pensaram o prefeito de Sobral indo a um restaurante e um garçom servindo para ele um prato cheio de... Vocês sabem bem do que? Eu gostaria muito de saber se eles... como se sentiria o prefeito nessa situação. Afinal de contas, é preciso demonstrar a sua empatia com aqueles que praticam a coprofagia. Aliás, já que resolveram pintar uma bandeirinha colorida em pleno asfalto da cidade de Sobral, eles poderiam ir mais além. Eles poderiam, por exemplo, pedir aos garis da cidade de Sobral que enchessem o escritório, o gabinete do prefeito de Sobral e de todos aqueles políticos que apoiam esse tipo de coisa de fezes, de fecais. Afinal de contas, é uma forma de demonstrar a sua empatia para aqueles que praticam a coprofagia. Lembremos que aqueles que praticam a coprofagia são pessoas que com certeza foram e são discriminados. São pessoas que têm dignidade humana. São pessoas que têm direitos humanos. Os coprofágicos têm direitos humanos, pessoal. Eles não podem ser discriminados. Então, para que seja gerada uma empatia, essas pessoas que defendem, que saem na rua com a bandeirinha colorida, também deveriam sair na rua com um saco, aliás, com um saco não, com as mãos meladas exatamente daquilo que os coprofágicos apreciam. Afinal de contas, essas pessoas não querem demonstrar a sua empatia para com a diversidade, não querem demonstrar que eles são campeões da luta contra a discriminação. Então, por favor, seja coerente com o seu discurso. Saia nas ruas segurando nas suas mãos aquilo que os coprófagos apreciam, para demonstrar a sua empatia para com eles. Porque se você for incapaz de demonstrar a sua empatia, a sua não discriminação para com pessoas que têm medo de sair do armário, ou melhor, têm medo de sair do vaso sanitário, têm medo de sair da latrina, exatamente devido à discriminação que eles sofrem na sociedade, demonstrem, senhores, demonstrem vocês todos, militantes do arco-íris, militantes dessa bandeirinha colorida, que vocês têm também empatia por aqueles que gostam da coprofagia. Porque senão, senhores, vocês não estarão sendo coerentes com o discurso de vocês. E pior do que isso, vocês estarão demonstrando que são pessoas discriminadoras que padecem da coprofobia.
Vocês estarão demonstrando serem hipócritas coprófagos. Coprófagos.